Boa noite. Eu gostaria de responder mais uma pergunta que me fizeram no site www.irmãosnobrasil.org. Espero que você que me ouve preste muita atenção, analise com profundidade e sinta a tranquilidade. A pergunta que me fizeram é sobre salvação. Então, começo respondendo que um crente pode perder a salvação, pois crente até o diabo é. Agora, um verdadeiro salvo no Senhor, ou seja, um verdadeiro filho de Deus, jamais perderá a salvação e jamais deixará de ser filho de Deus, ou uma pedra viva na construção do Senhor, ou membro do corpo de Cristo. Para entendermos melhor este assunto, precisamos nos dedicar às Escrituras, e é o que pretendo levar você a fazer. Devido às dificuldades, vamos meditar aos poucos. Precisamos entender que todos os homens, e aqui digo também homens no sexo feminino, precisam ser salvos. E escolhi 2 textos para você meditar comigo. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Vemos assim que todos os seres humanos pertencem ao Senhor. Todos os pecadores morrerão e que Deus pode dar-lhes a vida eterna. Em Êxodo 34, 7, encontramos uma séria advertência. De maneira nenhuma terá por inocente o malvado. Sendo assim, podemos mais uma vez ter a certeza que todo homem precisa da salvação. Alguns podem pensar que não são maus suficientemente, mas a palavra de Deus diz: todos nos desgarramos como ovelhas que não têm pastor. Vemos em Isaías 53, 6 e também vemos em Salmo 14, 3. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acredito que com este texto vemos que todos devem buscar a salvação. Quanto aos que praticam o bem para serem salvos, digo que praticar o bem é uma coisa boa e você deve continuar praticando. Mas, em questão de salvação, de nada serve, pois a palavra nos orienta em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que somos salvos pela graça e isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Podemos agora passar adiante naquele assunto da salvação e conhecermos a promessa de Deus para o verdadeiro Filho de Deus. No Evangelho de João, encontramos no capítulo 1, 29, a seguinte expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você olha, lê e pensa: o que eu tenho com isso? Gostaria de convidar você a ler Êxodo 13, 13. Porém, todo primogênito da jumenta resgatará com o cordeiro,
Isaías 53:7. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Sabemos que João, o Batista, a quem se refere a fala do texto do Evangelho de João 1:29 que lemos, se referia ao Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim sabemos que Ele é o único que pode ser oferecido em resgate pelos homens pecadores. Mas você pensa e ainda tem dificuldade de entender. Vamos ler primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E ainda quero convidar você a ler Êxodo 12. Ali encontrará a noite em que Deus matou todos os primogênitos, excluindo os que estavam nas casas que tinham o sangue de um cordeiro no arco da porta, pois pelas casas que tinham sangue não trouxe a morte. Certo que agora podemos continuar. Quero compartilhar com você mais algumas coisas importantes. Agora pode ocorrer de você temer e ter dúvidas, mas lembre-se, todas as respostas estão na palavra de Deus e não de homens, e o que ela ensinar é o que vale. Digamos que você está diante do sacerdote com um cordeiro para ser imolado, para salvar o seu primogênito. Após a execução, você segue tranquilo para casa. Mas para sua surpresa, vem alguém e diz: Ei, você precisa trazer o primogênito para ser sacrificado. Sua resposta imediata é: Não, já trouxe o cordeiro para ser sacrificado. Está tudo resolvido. Então, a pessoa volta a você e diz: Mas só um cordeiro não é suficiente, ainda precisa mais. Sua resposta, com certeza, é: Não, tenho a garantia da palavra. Um cordeiro pelos primogênitos. Está escrito em Êxodo. Vira as costas e segue seu caminho. Assim também é referente à sua salvação. O sacrifício do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já é suficiente e para sempre. Agora que já entendemos esse ponto, vamos para a necessidade de nascer de novo. E isso não é o aspecto de aceitar essa ou aquela religião, de levantar a mão emocionado. O que vemos em João 3:3-7 é uma atitude de novo nascimento, um arrependimento verdadeiro baseado na obra que o Senhor Jesus realizou e não em nós mesmos. Vejamos alguns versículos. Primeiro, vamos ler Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E vejamos o que Deus afirma sobre a salvação de uma pessoa. Salvação é o novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Um nascimento é um fato consumado, não pode ser anulado. Quem nasce na família de Deus permanece como filho de Deus para sempre, independente da circunstância. Todos os que foram justificados pela fé em Cristo e pela sua obra de redenção, um dia, sem exceção, alcançarão sua meta e serão glorificados. Ninguém irá perecer neste caminho, pois aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8:30. Como o bom pastor, o Senhor Jesus declarou que nenhuma de suas ovelhas se perderia, pois ninguém nem nada podia arrebatá-las de sua mão. Leia João 10, 28, 29.
Tendo em vista a completa segurança da vida eterna, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Caso você tenha ainda alguma dúvida, te aconselho a ler um livrinho ou meditar no meu site www.irmãosnobrasil.org. Segurança, certeza e gozo da salvação. Ali tem muita instrução que vai te dar tranquilidade se ainda não foi o suficiente a minha resposta. Foi um prazer responder para você e estou sempre disposto a responder suas perguntas.